Olá, muito boa noite para quem está chegando agora aqui. Deixa eu só carregar aqui o celular para dar tudo certo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante que é como que a gente pode desvendar a virada de chave que algumas pessoas dão em algum determinado momento da vida, né? Quando você tá ali diante de uma situação que você não sabe muito bem que caminho seguir, o que você deve fazer ou não, algumas dúvidas que às vezes surgem, né? Então, eu vou agora aqui chamar algumas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com a nossa convidada, que vai falar um pouquinho como é que a gente trabalhando com as perguntas, trabalhando com o desvendar interior, inclusive, né? Que é uma maneira da gente estar entrando em contato com a nossa parte mais profunda e entrar em contato com aquilo que a gente precisa para a gente se desenvolver como pessoa, como ser humano ali. Então, hoje, nós estaremos aqui trabalhando esse tema. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem com o som, com a imagem aqui. Eu mudei um pouquinho de lugar aqui, então estou adaptando algumas coisinhas aqui. Então vamos lá. Antes de eu chamar a minha convidada aqui, eu vou estar trazendo um pouquinho do porquê que a gente está aqui falando sobre a virada de chave. Quando a gente está diante da nossa jornada, muitas vezes tem um determinado momento que pode estar ali impactando a nossa vida, ou a gente pode estar entrando num piloto automático, vivendo situações ali muito repetidas, né? E isso faz com que a gente muitas vezes não saiba muito bem se a gente está indo no caminho certo, se não está. E aí, nesse momento, é importante a gente buscar essa orientação interna. Então, o desvendar interior, ele é um caminho para que você possa se conhecer, trabalhar esse autoconhecimento de dentro para fora. Então, a minha convidada já está aqui. Eu vou pedir para vocês irem já mandando o aviãozinho aqui para convidar as pessoas para essa live. Se você estiver assistindo a gravação, você pode estar fazendo um comentário aqui sobre esse tema, se você já viveu essa experiência, se você já passou por isso. Deixa eu ver aqui a Fabi, para a gente conseguir. Vamos lá. Olá, Denise, querida, seja muito bem-vinda. Já chamei a minha convidada aqui. Nós vamos falar sobre a virada de chave. Quem nunca viveu uma experiência aí de ter que virar a chave para poder entrar em contato com algo que realmente combina com você, que é a tua essência? Oi, Gabi, seja bem-vinda, querida. Consegue entrar, Fabi? Eu já chamei a Fabi aqui, mas eu não estou aqui. Entrar com a Fabi. Vamos ver se agora dá certo. Eu já chamei, agora aceitar. Ai, Fabi, já apertei um monte de botão aqui. Vamos ver se agora vai. Deu certo? Aê! Olá, agora deu certo, tudo Viramos a bem? chave, agora viramos a Virando a chave. chave, é isso mesmo. Obrigada, assim, pelo convite. Quem sabe faz ao vivo. É isso É isso mesmo. aí, é isso aí, é isso aí. E a vida tem Então, dessas coisas, né? Às vezes, para virar a chave, tem que rebolar e improvisar, e isso faz parte do nosso tema de hoje, né, Sil? pois é, e a Denise falou uma coisa que é importante, né? A vida, ela não é toda certinha, né, Fabi? Ela sempre vai estar Não. trazendo umas rasteiras, ela vai estar trazendo alguns improvisos ali que você precisa, na hora, ter as ferramentas necessárias para você poder fazer uma virada de chave ou tomar as decisões ali que você não sabe muito bem, às vezes
a vida te empurra para uma situação, né? E aí você precisa estar sendo rápido, ágil, para poder tomar uma decisão. Então, deixa eu me apresentar, e aí eu já trabalho um pouquinho aqui a Fabi, porque ela vai se apresentar mais lindamente do que eu, mas eu vou dar uma introdução aqui para quem está chegando agora. A proposta dessas lives, elas fazem parte de um webinar que vai acontecer no dia 14, onde eu vou estar trazendo os segredos do desvendar interior, que é um método que eu desenvolvi, é uma maneira que eu encontrei aí de trabalhar. Eu já sou psicóloga, Vivi, querida, eu já sou psicóloga há 28 anos, então eu trabalho a escuta ativa há bastante tempo. Hoje eu tô assim um pouquinho rouca, porque eu falei pra caramba, já atendi o dia inteiro. Então, quando a gente se propõe a exercer a função de psicólogo ou terapeuta, mas a gente está ali no papel de escuta ativa para quem está chegando, que está vindo com sofrimento, que está vindo com algo ali que muitas vezes a pessoa nem sabe, está oculto, a própria emoção da pessoa muitas vezes está confusa, as pessoas não conseguem nem dominar o que ela está vivendo, o que ela está sentindo. E isso acontece em fases diferentes, inclusive, né? Então, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta, enquanto uma pessoa que quer ver as pessoas bem, né? Eu sempre busco ferramentas, busco me aperfeiçoar, estudar, trabalhar a minha personalidade também, porque não é porque a gente está nesse lugar que a gente não precisa se cuidar, muito pelo contrário, né? A gente precisa estar bem e estar bem consciente de quem nós somos para a gente não se misturar no papel do cliente, né? E saber qual é o nosso lugar e de que maneira que a gente pode estar ajudando essa pessoa que chega em busca de um auxílio. E o desvendar interior, ele surgiu justamente para buscar esse oculto, aquilo que de repente está ali e a pessoa não está sabendo identificar, né? Então, eu vou estar falando sobre esse método lá no dia 14, e aí tem um grupo, né, Fabi, que está ali crescendo a cada dia de pessoas comprometidas que queiram realmente buscar um up, né, na sua vida profissional, querem se informar, querem ter dicas. E aí, se você é profissional também da área de desenvolvimento de pessoas, psicólogo, terapeuta, que você trabalha ali com essa área, você pode ir lá na minha bio, aqui, né? E você pode estar se inscrevendo ali. Não agora se você ainda não me segue, agora sim, né? Se você não me segue, você clica ali em cima para poder me seguir, a Fabi também, né? O nosso nome vai aparecer aqui em cima. Se você estiver assistindo isso enquanto gravação, você pode deixar o seu comentário, você pode entrar no grupo ali pelo link que está na bio. E agora a gente vai passar a bola aqui para a Fabi, para ela se apresentar um pouquinho aqui para a gente, né? A Fabi é uma querida, e aí ela vai contar um pouquinho assim quem ela é e o que aconteceu na vida dela. E aí a gente vai bater um papo aqui. E se você que está assistindo a gente aqui já viveu uma situação onde você precisou, ou você de repente está vivendo uma situação que você precisa mudar e virar a chave na sua vida, então esse lugar aqui é para você. E se você está ajudando alguém que está nessa fase, escuta a Fabi, porque isso pode te abrir muitas janelas, portas, né, Fabi? E aí, eu já peço para você também convidar aquele amigo que está vivendo essa situação. Manda aí o aviãozinho, convida o seu amigo que está vivendo essa situação para vir aqui com a gente. Fabi, tua vez. Ai, que bom. Obrigada pelas palavras carinhosas, Sil. A Silmara é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Como ela bem colocou, a gente precisa se cuidar. A gente cuida de todo mundo, né? Como terapeuta. Então, a Sil já vem acompanhando o meu trabalho já há alguns anos. E recentemente também tem sido minha terapeuta, né? Tem me dado suporte. Então, é um trabalho, assim,
Gente, sensacional. Vocês têm que acompanhar o trabalho da Silmara, porque essa mulher sabe fazer as perguntas certas para ajudar a gente a mexer nas chaves. Então, deixa eu me apresentar a vocês, né? Eu sou Fabiana Biazão, eu sou da cidade de Londrina, no Paraná. Sou fisioterapeuta integrativa, atuo com as práticas integrativas e complementares já há quase 10 anos. A minha primeira formação foi como administradora, mas mesmo como administradora, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, né? Eu falo assim que eu fiz a minha faculdade de administração meio amarrada, sabe, Silvia? Eu falava assim, não, faz o primeiro ano que você vai ver, legal. Aí, não era. Faz o segundo. É o terceiro. Aí chegava, mas agora você já está quase no fim, termina, né? Mas, ok, acabei me formando na área de gestão de pessoas, mas eu sempre fui muito apaixonada por desenvolvimento humano. Então, eu acabei indo para a área de recursos humanos, mas eu não era muito feliz dentro de RH, não. Aí eu já tinha me casado, eu já tinha o Felipe, né? Quando o Felipe nasceu, foi minha primeira grande virada de chave, né? Que eu fiz um processo de migração de carreira, né? Eu acabei conhecendo uma prática de microfisioterapia que me encantou demais. Na minha família, eu tinha tias que trabalhavam com massoterapia e que começaram a estudar algumas técnicas integrativas, e eu fui trabalhar com elas, e aí fazendo curso de massoterapia, conheci a aromaterapia. Então, hoje o meu trabalho, ele basicamente, eu desenvolvo um trabalho que eu denominei método alquimia neurobiológica, que é o casamento da aromaterapia com a medicina germânica, e outras técnicas também que fazem parte das práticas integrativas, né? E a minha grande virada de chave foi exatamente nesse momento onde eu decido fazer uma mudança de carreira, né? Que não foi fácil, né, Sil? Foi muito complicado, porque eu já estava separada, mãe solo, com filho pequeno, e tinha toda a minha família contra. Você tá maluca? Como assim você vai fazer uma outra faculdade nessa altura do campeonato, né? Mas eu tive a sorte, né? Naquele momento eu não tive a sorte de ter conhecido a Sil ainda, né? Mas eu tive a sorte de trabalhar, né? Começar a trabalhar um pouquinho antes de começar a faculdade, numa clínica de práticas integrativas e complementares aqui em Londrina. Então, tive muito suporte de outros terapeutas que sempre vinham me fazendo as perguntas, né? Me orientando. Por quê? Para eu tomar uma decisão tão grande como essa, que foi de fazer uma migração de carreira num momento tão delicado da vida, eu precisava ouvir minha alma, né? Eu precisava ouvir aquilo que ninguém mais ouvia. E aquilo, toda vez, né, quando eu decidi mesmo que eu ia fazer a faculdade, quando eu chegava na faculdade, eu senti uma paz tão grande quando eu entrava no prédio, assim, né? Eu falava assim, cara, às vezes eu tô deixando meu filho lá na escola e sair correndo para vir para aula, e minha sogra, né, me ajudou muito cuidando dele, mas o coraçãozinho sempre apertado, né? Puxa, será que eu tô fazendo certo? Mas quando eu entrava no fluxo daquilo que era para minha alma, eu sentia muita paz, né? Sentia muita paz. E aí, Sil, o que aconteceu? Eu fiz uma formação que se chama SBDG, né? Na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Então, eu já gostava muito de conduzir grupos, né? E aí eu aproveitei também desse know-how que eu já tinha de desenvolvimento humano, né? Já foi algo legal, que eu falei, bom, ótimo, agora a gente pode começar a fazer isso como terapeuta, né? Dentro de terapia. Mas, por conta da correria, era bem difícil, eu não consegui manter a faculdade, o trabalho na clínica, né? Eu acabei fazendo formação em renascimento também, então eu fazia grupos de renascimento, grupos de desenvolvimento também de mulheres, que é um negócio que eu sou apaixonada. Mas chegou um momento que, pela minha saúde
física e mental, eu acabei optando por trabalhar mais assim, né, esporadicamente, não manter a clínica e me afastei um pouco dos grupos presenciais. Mas a minha paixão por grupos era tão grande que lá em 2019, eu resolvi montar um grupo no WhatsApp para trabalhar com aromaterapia em grupo. Então, esse grupo se chamava Aromas e Autoconhecimento, e na época eu trabalhava muito com o sistema dos 13 aromas, que eu era, né, gostava muito de fazer o perfume, de aromaterapia para as pessoas, e eu falei, vamos começar estudando os 15 óleos, né? São 13 aromas, mas tem alguns substitutos, os 15 óleos. Eu falei assim, gente, vai ter 3 pessoas lá, né? Eu, minha boadrasta, um amigo, outro, né? Eu pensei que não ia dar ninguém no grupo, né? Quando, para minha surpresa, começou a chover gente do Brasil inteiro no grupo do WhatsApp, né? E aí que foi né, também um outro turning point, assim, né? Outro ponto de virada importante foi quando eu percebi que eu estava no fluxo da minha alma. Eu falei, gente, o Brasil está entrando neste grupo. Aumentou, né? Subiu a régua. Vou fazer um recorte aqui, Fabi, que eu acho importante, né? Cada fase da nossa vida, a gente está vivendo um desafio diferente. E nós, enquanto pessoas, né? A gente tem uma família, a gente tem todo um desenvolvimento aí que nos acompanha, e a gente tem ali a primeira formação, aquilo que vem numa fase que a gente ainda não está em muitas condições de escolher, né? Ou pelo menos ainda não sabe direito o que é, a gente escolhe a profissão geralmente muito jovem. Então, quando a gente está ali vivendo, baseado naquilo tudo que a gente foi construindo, pela família, pelos padrões e por tudo aquilo que a família traz para nós enquanto aprendizado e suporte e tudo mais, ou às vezes não suporte, né? Porque tem família que não é suporte, tem família que parece que, né, mais interfere negativamente do que positivamente. Por isso que é importante a gente poder trabalhar sempre esse autoconhecimento, né? Então, quando a gente está aí na jornada da vida, o que acontece? A gente tem essa parte mental, né, Fabi? Que são os pilares aí que eu trago como estrutura para a gente, inclusive, ir batendo um papo aqui. A gente tem a parte mental, que é a decisão que a gente tem na vida. A gente tem a parte emocional, como é que eu estou sentindo aquilo na minha vida. A gente tem a parte física, que é o que você trouxe, né? Então, às vezes a gente é parado na vida, nessa estrada, em algum lugar. Ou o espiritual, ou seja, o que eu acredito, aquilo que eu estou colocando realmente a minha intenção e a minha atenção na vida por conta daquilo que eu acredito. Então, olha, a gente já falou aqui de 4 pilares. 4 pilares importantes que estruturam ali a gente enquanto ser humano, né? E aí, dentro disso, Fabi, o que acontece? Tem os ciclos ali. Então, olha só, você foi pega pelo emocional ali, né, de você ficar na dúvida, pelo espiritual no sentido, mas não é isso que eu quero, eu escolhi isso, mas não é bem isso que eu quero. E também por essa questão do físico mesmo, né, que bateu ali. E olha só, a Fabi é fisioterapeuta. Ela foi trabalhar como fazer para se desapegar de uma boa fase do passado, para abrir os olhos para as novas fases do futuro. Ótima pergunta. Porque isso que a gente está trazendo aqui é a história da Fabi. Então, no caso da Fabi, ela já tinha lá um trabalho, uma estrutura, ela tinha um casamento, ela tinha uma série de coisas que aparentemente estavam ali funcionando bem ou mal, né, Fabi? Tem, às vezes, o mal também, aquilo que não mas, é... por exemplo, na questão... mas só na questão da empresa, por exemplo, quando eu trabalhava, eu tinha muitas oportunidades, eu estava bem na carreira como gestora de recursos humanos, né? Então, assim, era uma coisa boa,
Mas tinha alguma coisa ali, Denise, no meu coração que falava assim, mas não é isso, sabe? Não, não era aquela carreira, sabe? Tinha alguma coisa ali, apesar de estar tudo bem, né? Até dentro do que eu gostava ali, que era a gestão de pessoas, eu estava alinhada, tinha oportunidades, tinha propostas de trabalho, eu falava assim, ainda não é aqui. Então, às vezes, eu não sei se eu respondo a sua pergunta, né? Posso falar do meu exemplo, né? Do que eu sentia, que tinha algo que me chamava para um outro caminho, né? Que era além das empresas, né? E que não foi uma escolha fácil, né? Abrir mão de um conforto financeiro, de uma segurança, de uma carreira já estabelecida, né? Não foi tão simples, né? Olha só, e aí é interessante, né? Porque hoje meu marido também deu uma mudada de chave, tem algumas coisas aí internamente acontecendo por aqui também. Minha filha também deu uma mudada de chave, bem no dia que a Fabi tá aqui trazendo essa história dela, né? Eu também tô dando uma mudada de chave aqui em algumas questões, né? E aí, olha só, a pergunta da Denise, ela já traz a resposta. Vamos escutar, ó. Como fazer para se desapegar de uma boa fase do passado? Ou seja, Denise, a fase é de onde? É do passado. Para abrir os olhos para as novas possibilidades. Eu passei por uma mudança de carreira recente e é desafiador, mas estou empolgada. Ó, para abrir os olhos para as novas fases do futuro. Ou seja, aí se a Lindy tivesse aqui, ela ia falar lindamente sobre isso também. Mas olha, porque a Lindy trabalha com o tempo presente, né? Então, olha, tem coisas que são do passado, tem coisas que são do futuro, que são ocultas, que a gente não sabe. O futuro, ele é uma coisa incerta, ele é muito mais fruto da nossa expectativa e de possibilidades de vir a ser. Se é uma possibilidade de vir a ser, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar dentro de nós os recursos que nós temos. Porque não adianta a gente sair assim na loucura, fazendo as coisas, sem escutar. Então, escuta, Denise, o que a Fabi trouxe, que foi a partir dessa escuta interna. Então, ela escutou não só a voz do coração, mas ela escutou o incômodo que ela estava vivendo. Então, quando você aprende a escutar o que está acontecendo dentro de você, e eu vou além, quando você começa a prestar atenção nos sinais que a vida vai te dando, porque se a gente prestar atenção, se a gente sair do piloto automático, a vida, ela mostra, o tempo inteiro a vida mostra pra gente o que é e o que não é mais. Então, sabe, aparece ali uma situação, você fala, não é mais. E aí, internamente, você parece que, meu, não é mais isso, não é mais isso. Porém, o futuro, que é uma coisa incerta, ele está ali num lugar desconhecido. E aí eu falo, como lidar com o desconhecido, né? Aí seria uma outra pergunta ali para Denise, como lidar com o desconhecido que está se apresentando? E aí, é claro, né, quando você vai fazer uma transição de carreira, você vai olhar como é que é o mercado em relação àquilo, o que você tem de potência ou não para você poder assumir aquilo. Porque se você, de repente, não tem habilidade nenhuma, você não tem nenhum tipo de preparo, mas você tem, assim, muita garra e muita vontade de aprender, aí você vai, busca mentoria, busca um curso, busca se potencializar, para que você possa realmente trazer uma habilidade que você ainda não tem para você poder desenvolver. Então, a gente não vai sair falando para as pessoas aqui, a nossa fala, ela é uma forma de comunicação. Eu vou fazer a próxima live, se eu não me engano, a próxima live vai ser uma jornalista que vai falar sobre comunicação, né? Então, você é o que você comunica, né? Então, eu já estou dando spoiler aí da próxima live. Então, vamos lá. Então, dentro desse raciocínio, você precisa o quê? Você precisa se conhecer. Você precisa saber o que está faltando aqui enquanto habilidade e a outra parte também é a coragem, né, Fabi?
Porque você precisa ter coragem de bancar isso e ter a estrutura ali, a estrutura emocional, inclusive, você procurar uma ajuda caso você esteja realmente muito confusa, porque quando a gente está ali com muitas dúvidas, a indecisão, ela te coloca em cima do muro. Quando você define, né? Então, no caso da Denise aqui, né? Quando você define o que você quer, aí você, é como se você falasse assim para o universo, é isso. Eu não sei como eu vou fazer, mas me mostra o caminho, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar com o universo, né? Eu gosto muito de conversar com o meu eu superior aí, que não está fora. Eu falo eu superior porque é uma característica mesmo do self, que é o si mesmo, que está dentro de nós, mas ele tem também o nome de eu superior ali, que é realmente a nossa alma. É o nosso espírito que está ali dentro de nós, que mostra os caminhos. Tanto que quando a gente está ali diante de alguma situação que a gente sente que não é, internamente, seu corpo fala, né, Fabi? Fala. Seu corpo mostra, Sim, ele fala. Grita. O meu corpo grita, esperneia. Ele grita. As pessoas que são mais racionais, elas têm mais dificuldade de entrar em contato com a emoção. As pessoas que são mais emocionais, elas têm dificuldade de entrar em contato com a razão. Porque nós somos seres polares ali. Nós temos o yin e yang, a sombra e a luz, tudo dentro de nós. Então, se a pessoa está indecisa, está faltando acessar um lugar dentro dela, né? Sim. Ô, Sil, e refletindo aqui na... mas refletindo aqui na pergunta da Denise, eu gosto muito do trabalho da Sil, porque ela sempre fala sobre as perguntas, né? E olhar o que tem na pergunta. Então eu fiquei pensando, nossa, é interessante isso. Pensando aqui, né? O que eu fiz para desapegar da fase boa do passado e olhar para o futuro? O que de fato me motivou, analisando essa pergunta? Eu penso que o que mais me motivou foram os novos sonhos. Daquilo que eu não tinha, né? Aquilo que eu queria conquistar, o que de fato, como eu queria viver os meus dias. Porque o negócio de ficar trancado dentro do escritório não era um negócio que me trazia felicidade. Eu ficava muito angustiada sabe, eu não me importo de trabalhar muito, eu não gosto muito de ficar confinada. O meu trabalho era confinado ali dentro de uma salinha do escritório, né? E o desapegar, eu acho que a gente não pode ficar olhando para o passado e falar assim, nossa, mas lá no tempo, né, lá aquela época, se você ficar olhando com esse olhar saudosista do que era bom, você vai sofrer. Mas você fala assim, bom, de tudo isso que eu vivi, eu aproveitei tudo. Tudo que eu vivi como administradora, como desenvolvedora de pessoas, eu carrego para minha experiência atual. Vem como potência. Então, eu não... eu somo, então assim, eu não fico naquele sentimento de sofrimento em relação ao que foi. Não, eu pego o que foi, abraço, agradeço, porque também a gente trabalha dentro da visão que eu trabalho, sempre trago as leis sistêmicas, honrando a minha primeira profissão, porque, inclusive, foi ela que me possibilitou, de repente, fazer uma migração de carreira com mais segurança, porque eu continuei trabalhando como professora, como tutora, né? E depois, esse meu trabalho como tutora me deu base financeira para ir investindo em cursos, investindo em desenvolvimento, em poder amadurecer, né? Porque as viradas de chave, às vezes, pode ser rápida, mas nem sempre é tão rápido. Você, às vezes, vai virando um pouquinho, quando você olha na trajetória de 1 ano, de 2 anos, você fala, nossa, quanta coisa mudou. Então, às vezes, essa virada de chave, ela só acontece aqui, mas você vai regando a plantinha todos os dias, né? Ô, Fabi, você sabe que eu também tive uma virada de chave, né? Várias, né? Mas eu também fiz uma transição bem no começo da minha carreira, porque a minha primeira formação foi nutrição. E aí, quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com nutrição o resto da minha vida. Eu queria carregar toda a experiência que eu tinha ali, mas eu queria mesmo trabalhar com as pessoas.
e não dentro de um restaurante. Eu trabalhava num restaurante industrial. Eu era administradora de restaurante industrial. Então eu tinha vários funcionários ali, mas não era daquele jeito que eu queria conduzir. E eu era apaixonada ali pela psicologia lá desde sempre, né? Então, hoje eu carrego, né? Eu tenho a nutrição ali dentro de mim. Eu fui trabalhar com a medicina tradicional chinesa também, né? Eu fiz a especialização ali. Então, eu integrei essa parte do sistema corpo por ali, mais a psicologia, a psique ali, e também o olhar para o céu, né? Como que a gente pode olhar ali para o céu e trazer realmente as mensagens que estão vindo ali do céu, como? Pela astrologia, né? E aí foi aí que esse método nasceu. Psicologia, medicina chinesa, corpo, mente, espírito, né? Essa integração toda. E aí olhar para tudo isso com as perguntas de uma maneira assertiva, sábia, porém não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. Então, é nisso que eu acredito, sabe, Fabi? Então, quando a Denise traz aí esse desafio, quando você traz esse desafio, eu também já vivi esse desafio, já tive outras decisões que eu precisei tomar também, sabe? De sair da empresa de RH e ir também para a clínica, sair da clínica presencial e vir para o online. Olha, quantas mudanças que a gente precisa estar enfrentando aí ao longo da nossa jornada, mexer com o digital, começar a trabalhar com essa parte digital. Os desafios, eles são constantes na nossa vida, né? E aí, se a gente não para olhar para dentro, se a gente não para olhar para esse movimento interno, né? A gente fica ali parado no tempo, né? E às vezes, o que é pior, se sente incomodado, passa a ser uma pessoa na sociedade ranzinza, mal-humorada, brigando com todo mundo, que tem um monte de gente assim, que se prostitui pelo dinheiro, olha só. E eu não estou falando da profissão prostituta, eu estou falando aqui da prostituição de muitas pessoas que pelo dinheiro trabalham numa coisa que odeia. E aí começa a adoecer, começa a vir sintomas físicos que às vezes ela nem identifica que isso vem dali, porque quando você tem um sintoma físico, isso já passou pelo espiritual, ou seja, você não está obedecendo a tua essência, isso já passou pela tua mente, porque você acabou tomando decisões que não tem nada a ver, isso já passou pelo teu emocional, que ficou ali tudo elameado, bagunçado, e aí desceu para o físico, porque o seu físico não aguentou. Olha, tudo bem que você aguentou aí nesse lugar, aguentou no outro, mas aí o corpo estoura. Sim. Olha, e eles fazem parte da evolução, Vivi. Fazem parte da evolução, sim. E se a gente não aprende a olhar que nós não somos somente uma emoção, nós não somos somente a parte material, financeira, nós não somos somente... que mais aí, Fabi? Nós não somos... bom, enfim, a gente não é uma coisa só, nós somos vários aspectos, né? E depois que aconteceu essa virada de chave, justamente que eu já estava ali, ó, na área da saúde, né, quase me formando, já trabalhando com aromaterapia, que era um negócio bacana, começando com a história dos grupos no WhatsApp, quando o WhatsApp ainda não era tão popular também, os grupos do WhatsApp. Hoje em dia tem grupo para tudo, né, o digital aí tomou conta, na época era uma coisa muito nova. Só que começou a acontecer, e aí que a gente fala do alinhamento com a espiritualidade, algumas sincronicidades muito incríveis, assim, porque eu comecei a intuir uma série de óleos essenciais para a gente trabalhar ao longo do ano. Um dia lá, né, então essa questão do alinhamento com a espiritualidade também foi fundamental para mim. Aí eu coloquei, gente, esse ano nós vamos trabalhar esses óleos, sabe? Recebi intuitivamente aqueles óleos. E foi o ano da pandemia. E aí, quando a gente foi ver, os olhos iam trabalhando exatamente... Oi, Paula! Boa noite! Bem-vinda!
os olhos iam trabalhando com tudo que a preparação pré-pandemia, né? Os olhos que vieram, a espiritualidade trabalhando, olhos para melhorar a imunidade, olhos para trabalhar a coragem, todo o medo, tudo que a gente sentiu ali, né, nesse processo de pandemia. E aí foi. Quando chegou no outro ano, eu falei assim, acabou, né, o projeto e tal. O pessoal, não, e quais vão ser os próximos olhos? E aí? E como vai ser? E não sei o que e tal. Falei, gente, o pessoal tá gostando, né? Só que E o que vamos começou... combinar, né, Fabi? Porque pode ter gente aqui que nem sabe o que são óleos essenciais, mas é o recorte da natureza que vem ali através das moléculas do óleo, que é extraído das plantas, né, e cada um de uma parte determinada ali da planta, e é concentrado dentro de um processo ali, né, para se tornar o óleo essencial, que aí é um curso para falar disso, né, mas É, ele vai se conectar tanto com a parte física, no sentido de você poder fazer isso da maneira correta ali para usar na pele, como a inalação, que tem um sistema onde vai mandar informação diretamente para o nosso cérebro, para que o cérebro entenda e ele mande essas informações para as nossas células. O nosso sistema físico ele é tão perfeito que por inalação a gente consegue entrar em contato com uma transformação interna. E a exato. gente precisa do quê? A gente precisa do reconhecimento de quem nós somos, que isso é diário, de como estamos e de um profissional que vai estar ali orientando qual é o melhor caminho para que a gente trabalhe esse equilíbrio aí na nossa vida. Então, os óleos essenciais, eles trazem ali um equilíbrio para o ser interno, integral, né? Então, só um recorte, porque pode ter gente aqui que não conhece, a Fabi tem um grupo gratuito para quem quer estudar os óleos essenciais e não precisa ter o óleo, né, Fabi? A pessoa vai Não, entrar na energia, vai entrar no campo, porque tudo que, ó, o que a gente está aqui, se você entrou nessa live ou se você vai assistir a gravação, é porque você precisava escutar isso. Eu não acredito em acaso. Então, sim. é isso que a gente está aqui falando. Essa virada de chave, ela só vai acontecer se você se abrir para você escutar o que está acontecendo no seu mundo interior. Se você não se abrir para isso, não vai acontecer. E outra, Fabi, o que você já falou aqui? Você já falou aqui sobre autoconhecimento, você já falou aqui sobre dúvidas, você já falou aqui sobre sonho, você já falou aqui sobre vulnerabilidade. Olha quanta coisa que eu acredito que todo mundo que está escutando aqui já viveu em algum momento da vida. Não é possível que as pessoas que estão aqui escutando não tenham vivido alguma dessas questões em algum momento da vida. Não é, Fabi? Sim, e uma coisa, complementando só a fala da Sil sobre a questão dos estudos dos óleos essenciais, justamente que ali, naquele campo, né, no grupo especificamente, e no grupo aqui da Sil, qualquer grupo que a gente forma um campo de cura, né? A gente forma uma egrégora que está trocando informação. Então, a gente, lá no grupo, realmente é um grupo gratuito pelo WhatsApp, e eu sempre divulgo quando a gente vai abrir, né? E eu sempre coloco lá, sentiu que é para você? Sentiu o chamado? Vem. E tem gente que entra e não se conecta, então quer dizer, não tá na frequência, e tá tudo bem. Mas tem pessoas que entram, estão tão sintonizados que mesmo sem fazer os exercícios, quando eu paro para conversar com a pessoa, ou quando a gente comenta lá no grupo, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, as pessoas, nossa, eu também, eu achava que era eu. Mas não, existia todo um campo propiciado por aquele óleo, por aquele estudo do óleo, né? E agora, especificamente, a gente está no campo da mirra, né? E a mirra está colocando a gente para esses olhares mesmo. O que é importante para você? O que, de fato, você deixou alguma emoção ali que estava inflamada e você abafou no seu inconsciente, mas que é hora de deixar sair, de libertar, de desapegar, né? Como bem colocou aí a Denise.
Então, é um momento assim onde aí deu certo, né, Sil? A Sil chamou para falar. Falei, nossa, eu tô bem emotiva mesmo, né? Tô assim emocionada com esse movimento da Mirra, porque ela tá mais do que nunca falando sobre a minha essência, né? Falando sobre o que é importante para mim. Mas eu queria comentar a terceira virada de chave aí, né, Sil, que teve a participação da Silmara. Por quê? O que começou a acontecer? No grupo, em todos os grupos, nossa, passou um caminhão. Em todos os grupos, em todas as relações, sempre tem que existir um equilíbrio entre o dar e o receber. Em alguns momentos, eu sentia que eu dava muito para o grupo, me entregava de coração e peito aberto, mas eu não tinha nem resposta às vezes. Eu falava, gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? E eu comecei num processo muito profundo de questionamento, e a Sil, então a gente conversando, eu falei, Sil, vamos fazer o desvendar interior do grupo? Olha só. Então, ano passado, em setembro do ano passado, nós fizemos uma live aberta, nós convidamos todo o grupo para fazer o desvendar interior do grupo Aromas e Autoconhecimento. E só fui eu. Ô, Fabi, deixa eu só fazer um recorte, porque pode ter gente que está entrando aqui pela primeira vez, que não sabe nem do que a gente está falando. O Desvendar Interior, ele é um jogo de autoconhecimento, que ele trabalha com 12 áreas da vida, ele trabalha ali com o nosso caminho de individuação, ou seja, o nosso caminho na vida. Então, são 12 áreas. Ele também tem os cenários das casas astrológicas, né? E os elementos da natureza. E ele tem uma dinâmica ali, né? Que o terapeuta vai estar conduzindo o processo, ou nele mesmo, ou no cliente ali, por meio das perguntas, né? Então, foi isso que a Fabi colocou, né? Porque esse jogo, ele também nasceu de um movimento de essência, né? De eu estar me conectando com tudo aquilo que eu já estudei e trazer isso para uma ferramenta, porque eu já fazia isso nos atendimentos, sem ter uma ferramenta. Então, por que não trazer isso para uma ferramenta? Então, a partir do momento que isso nasceu na pandemia também, né, Fabi? A construção disso veio na pandemia, né? Então, a partir do momento que ele nasceu, ele já começou a fazer o trabalho dele, né? De ajudar as pessoas a se conectarem com aquilo que elas precisam. Então, se a pessoa está ali vivendo um determinado desafio, no caso da Fabi, o desafio que ela estava vivendo, o grupo, ele teve um destino, ele partiu de uma coisa de alma, e aí ele teve um processo, eu me entreguei, eu fiz todo um caminho ali, e agora, o que eu vou fazer daqui para diante? Eu vou continuar com esse grupo, o pessoal está pedindo, é para continuar, não é? Então ela tinha uma dúvida, ela tinha uma pergunta que não queria calar, que estava ali. Ai, meu Deus, o que eu faço com isso? E foi aí que ela propôs. Aí ela falou, e se eu colocar, Sil, uma pergunta do trabalho desse grupo de aromas, o que ele quer? Né? E aí ela lançou essa proposta, eu falei, olha, eu nunca joguei assim para um grupo, né? Então ela estava sendo a porta-voz daquele grupo. E aí eu joguei com ela sendo a porta-voz daquele grupo. E agora sim. Só para contextualizar. E foi muito profundo, né? Foi um trabalho, foi tão profundo, gente, e realmente o desvendar interior, ele sempre mexe muito com a gente. Então, para quem é terapeuta, utilizar o recurso do desvendar interior é realmente transformador. E para mim foi algo assim que mexeu muito comigo. E eu tomei algumas decisões. Primeira coisa que aconteceu, eu já quis mudar o nome do grupo. Eu quis dar um novo momento para ele.
Então eu troquei o nome do grupo, hoje ele se chama Laboratório de Aromas, né? E a palavra laboratório significa labor, é trabalho, então, porque quem entra lá tem que saber que vai se trabalhar, não é um negócio que você vai receber um monte de informação pronta, não. É o óleo fazendo o trabalho com você e você trabalhando com ele. E oratória, que é fala. Então a gente precisava falar. E o que aconteceu comigo, que era a focalizadora ali do grupo, a coordenadora? Eu senti necessidade de falar mais. Então, aí foi surgindo cursos, foram surgindo, eu fui gravando mais vídeos, eu fui divulgando, sabe, a coisa foi tomando outro corpo a partir dessa grande mudança que o grupo, que aconteceu. Então, no ano seguinte, a gente desenvolveu ainda mais, né? Aí criamos o grupo de aprofundamento, que é o Laboratório da Alma, quer dizer, além do grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo terapêutico, que a gente aprofunda ainda mais naquele óleo, porque aí um pequeno grupo, né, também, que não é um grupo tão grandão, mas que dá para a gente se ouvir, falar, né, que voltando para as minhas origens de desenvolvimento de pessoas, é uma coisa que me traz muito amor, muita paixão. E assim, foi maravilhoso, porque o grupo se fortaleceu, o grupo se transformou, pessoas entraram, pessoas saíram, mas parece que agora ele encontrou um caminho de equilíbrio entre o dar e o receber, e ali ficou muito interessante, né? Vamos combinar, né, Fabi? Olha, a Fabi criou o curso, já desenvolveu o treinamento, já teve mais de uma turma, né, Fabi? E Já. desenvolve, porque agora ela trabalha com o que ela ama, não que antes ela não gostava, mas potencializou. Então, voltando na pergunta da Denise, que fez aqui, como confiar nisso que você ainda não sabe, porque a gente ainda não sabe, porque o futuro ainda não aconteceu, mas como confiar nisso e como investir nisso, sabendo que eu estou largando uma coisa que já está certa ali para uma coisa duvidosa, né? Exato. Então, agora fala. E uma coisa que foi bem legal também foi o nascimento da metodologia, que a partir dessa visão que veio do grupo, que eu consegui sistematizar o que hoje é o método que eu desenvolvi, que é a alquimia neurobiológica. Então, na alquimia neurobiológica, tanto eu uso todo esse conhecimento da aromaterapia alquímica, simbólica, né, vibracional, frequencial, quanto eu vou associando com a medicina germânica, constelação sistêmica familiar, e eu gosto muito de usar nos meus atendimentos, que é uma metodologia para aplicação, dá para fazer ao vivo, mas eu trabalho hoje muito online, né, atendendo aí o Brasil e tal. Então, o Desvendar Interior, o jogo da Silmara, o jogo Desvendar Interior, ele faz parte dos meus atendimentos também, porque em alguns momentos a gente precisa de algum recurso para trazer o que o inconsciente traz, né, Sil? E aí, olha, se você me permite, eu acho que essa carta que eu tirei para a nossa live de hoje, Sil, ela responde um pouco a pergunta da Denise, mas vem de encontro a todo mundo que quer fazer uma virada de chave, tá? Ó, diz o seguinte: é uma carta das afirmações dos elementos emoção, porque como essa mirra tá mexendo muito com as emoções, eu escolhi pegar a carta do campo das emoções. Com determinação, concentração e perseverança, você poderá atingir os seus objetivos. Olha aí. Olha só. Então, a Fabi, ela gostou tanto que ela veio adquirir o jogo para ela também, né? E a gente, assim, tem uma relação bem próxima ali, né? E o jogo mexeu a ponto dela falar, não, se olha, vamos olhar para isso, porque me mostrou algo aqui que eu precisava realmente me aprofundar e eu ainda não sabia que isso aqui estava aqui me despertando. Então, não é necessariamente... Às vezes as pessoas acham que elas vão descobrir um monstro dentro delas. Vamos falar bem a verdade. As pessoas têm medo de terapia, têm medo de olhar para dentro, têm medo de descobrir um monstro. A gente não descobre nada que a gente já não saiba. O que a gente faz é descobrir, às vezes, potências nossas que estão ali ocultas.
E quando a gente descobre alguma coisa que não é tão bonitinha assim, que é a nossa sombra, a sombra negativa, porque tem a positiva e a negativa. Quando a gente descobre algo que a gente não gosta em nós, aquilo vem, até mesmo com um aroma, né? Você pode descobrir isso de diversas formas. Um aroma também pode despertar um lado não tão bonito dentro de você, não tão legal assim lá dentro de você. Mas quando você descobre aquilo e quando você traz isso para a consciência, que essa é a proposta do desvendar interior, você trazer aquilo que está oculto para a sua consciência. Quando você traz para a consciência, você pode lidar com aquilo. Pensa ali, você numa caverna, né? E tá ali um monstro dentro de um calabouço ali, e aí ele tá morrendo de fome. Vamos pensar, às vezes uma raiva, às vezes uma emoção que está oculta, né? Às vezes um medo gigante, às vezes você cria um fantasma, é o monstro que está lá, dentro do calabouço, querendo, tá com fome, aí você não dá comida para ele, você não alimenta ele, né? O que vai acontecer? Chega uma hora que ele, bum, vai ganhar força lá para sair de lá de dentro. Quando você, de repente, vai lá, olha para ele e fala assim, escuta, o que foi que você está gritando aí? O que está acontecendo? Quando você para e olha para sua vulnerabilidade, quando você olha lá, ó, Fabi maravilhosa, um beijo. Obrigada, Ricardo. Ricardo trabalha comigo na tutoria. Eu estava conversando com ele hoje de manhã, justamente o quanto foi importante para mim a tutoria e todo o suporte, né? Que esse trabalho ali na educação me ajudou a poder fazer essa virada de chave. Né? Então, eu acho que até o universo ele vai dando a sustentação às pessoas certas, o trabalho certo, no momento certo, para você poder chegar naquilo que te brilha os olhos, né, Rick? Obrigada pela presença. Quero agradecer também, eu vi a Xênia aqui, o pessoal do grupo entrando. Muito obrigada pela presença de vocês, é sempre uma alegria, né? Ter essas pessoas queridas que acompanham. Mais uma desvendadora aqui, ó, Juliana aqui, ela também ela trabalha com NA Gamer, tudo, e ela também é uma desvendadora, ela também tem o jogo aí. Eu também queria trazer uma carta, Fabi, aqui para as pessoas, que vai trabalhar a essência, né? Já que a gente falou de essência, já que a gente falou sobre esse ponto aí, eu vou tirar uma cartinha aqui de essência. Faz sentido para vocês aí que estão assistindo a gente? Tirar uma cartinha dessa essência? O que essa afirmação que vai estar trazendo esse lugar, né? Que no caso aqui é o portal da essência divina. O que ele vai estar dizendo para nós? Fabi, escolhe aqui uma cartinha. A responsabilidade. A essência é chama do fogo. Aí. Sinta-se unido ao universo e busque a sabedoria do coração para agir. Olha lá, só amarra com laço de fita, né? É sempre assim, gente. É sempre assim. É o que você fez, né? É o que você fez. Olha, vocês querem ouvir um recadinho aqui do portal que vai estar trazendo um pouco a sabedoria do mestre? Vocês querem? Que é o elemento ar? Quem quer? Escreve aqui. Quem quer? Sim. Então, vamos lá. Fabi, a gente tem aqui na sabedoria, nós temos a casa, porque são várias casas, são 12 áreas, né? Então, nós temos a casa 3, que vai lidar com aquilo que diz respeito... Vamos lá, ó, a gente está falando da relação com o outro, a gente está falando das habilidades, das potências aí que a gente vai estar trazendo como alguns talentos ali, e também a área da comunicação. Qual delas você quer que eu tiro aqui? Escreve aqui, deixa eu ver aqui quem quer. Casa 3, casa 7 ou casa 11? Vamos lá. Repete aí. É a comunicação, a casa 7 é a relação com o outro. E a casa 11, ela vai falar de projetos futuros. Escrevem aqui. Deixa o pessoal escolher. Deixa o pessoal escolher. Oi, Simon. Escreve aí, obrigada. 3 é comunicação, 7 a relação sociedade, parceria, né? Relação com o outro. E o 11 projetos futuros. Escreve aqui um número. O primeiro que escrever,
a gente vai estar lendo. Vamos lá. Vou deixar vocês escolherem. Eu escolhi, mas vamos ver o que vocês escolhem. Se ninguém escolher, você fala, mas vamos lá. Escreve aqui 3, 7 ou 11. Alguém escreve 7. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai estar falando da área ligada à parceria e sociedade. Fabi? Ixi, vamos lá. Mais um pouquinho. Aí. Ok. O que você normalmente busca nas suas parcerias, seja ela casamento ou sociedade? Olha só, teve mais uma pessoa perguntando aí dessa carta, pedindo 7. Então vamos lá, 7 é o dia do meu nascimento. Adoro. E aí assim, né, vamos pensar juntos aqui. Quando você está numa transição de carreira, quando você finaliza um ciclo e você vai começar um outro ciclo, você se depara também com que pessoas você vai se unir. Quando você também está ali numa relação de casamento, vamos pensar em parcerias nessa situação, ou até mesmo amizades, né? Mas aqui seria mais parceria mesmo de sociedade, porque o casamento também é uma sociedade, né? Olha a pergunta que saiu, né? Como é que você o que você busca nessas parcerias? Porque aquilo que você realmente busca, normalmente busca, diz mais sobre você do que o outro. Ô, Sil, sabe o que é impressionante? Se não me engano, eu posso estar enganada. Foi essa a mesma questão que saiu quando eu abri o jogo com você. Olha só, depois a gente assiste lá a live, né? Se não foi essa, foi muito parecida. Exatamente falando dessa questão de o que você está buscando, né? O que o grupo está querendo, o que você tem de expectativa em relação ao grupo, né? Tinha muito a ver com isso também. Quer dizer, olha, Fábio, o outro, na realidade, é um reflexo da nossa própria busca, né? Fabi, o papo tá uma delícia, se deixar a gente fica horas aqui falando, mas você acredita que já são 8h28? Nossa, passou muito rápido, foi muito tá bom. Aqui já há 1 hora falando, então vamos lá. Existem várias coisas para uma mudança de chave, né? O jogo Desvendar Interior, ele é um caminho de possibilidade para que você possa entrar em contato com isso, né? Hoje eu trabalho com ele de diversas formas. Tanto assim, às vezes numa live, uma cartinha, né? Olha como a gente comunica isso, né? Ele é uma porta mesmo para a gente trabalhar possibilidades. Como do jeito tradicional que ele tem ali, em grupo, né? Em grupo ele dá para aprofundar muito, individual também, né? Então, além de ter esse serviço, eu tenho o produto físico e agora esse novo projeto, né, Fabi? Que a gente vou continuar fazendo algumas lives aqui com convidados, para que a gente possa aos poucos ir trabalhando um pouco isso e trazendo um pouco isso, né? E como que a gente pode estar trabalhando esse recurso. E também o webinário, que vai ser no dia 14 de dezembro. Então, se você é profissional da área, né, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, terapeuta, psicólogo, enfim, que você trabalha às vezes com grupo, às vezes individual, e às vezes com você mesmo, né, como terapeuta ali, e você ainda não está no grupo, então você, quando acabar essa live aqui, você já aproveita e entra lá no link da minha bio, e já entra no grupo para você não perder nada, estar aqui diante de tudo que vai acontecer nesses dias, né? E até o dia 14 e depois também, porque o movimento não para, né, Fabi? Mas para você ser avisado de tudo e receber dicas e tudo mais, né? E hoje eu quero falar assim, olha, quem aqui fizer um comentário ali na postagem, depois que acabar aqui, eu vou deixar ela salva lá, depois eu vou subir no YouTube também para colocar ali pro pessoal do grupo, né? Quem fizer um comentário ali, nos marcar, né? Vai ganhar um presente. Quem gosta de presente aí? Escreve aí, quem gosta de presente. Então, como que você pode ganhar? Você vai lá, né? Você vai ter que ter assistido a live até o fim para você ouvir isso que eu tô falando, né? Não adianta a pessoa ir lá
no começo que ela não vai saber. Então é só para quem realmente ficou aqui firme e forte até o fim, né, Fabi? Isso Então, mesmo. quem ficou firme e forte até o fim aqui, pode me mandar um direct ali, me chama ali no privado que vocês vão ganhar um presentinho ali, tá bom? Fabi, considerações finais para a gente poder ir encerrando. Primeiro, eu quero agradecer a presença sua, a disponibilidade de estar aqui com a gente, abrindo a tua vida, trazendo a sua vulnerabilidade, inclusive, e também de cada um que esteve aqui, quem esteve do começo ao fim, mesmo quem pôde entrar no começo e não conseguiu ficar até o final, a gente entende, né? Porque a vida ela é dinâmica. Mas é isso, Fabi, considerações finais aí para a gente ir encerrando e gratidão por todas que estão aqui nessa live e quem vai assistir ainda, né? É verdade. Quero agradecer a presença de todo mundo que passou por aqui, né, para nos ouvir. Agradecer a você, Silmara, pelo convite, pela parceria, por ter sido facilitadora de tantas viradas de chave aí na minha vida. Sou muito grata. E quero recomendar para vocês, realmente conheçam esse trabalho do Desvendar Interior, participem do webinário no dia 14, acompanhem essa jornada, que tenho certeza que vocês vão ter acesso a uma ferramenta transformadora para vocês e também para os seus assistidos, viu, gente? Eu sou testemunha desse trabalho que vem crescendo e que tem muito ainda para iluminar aí, né, a alma de tantas pessoas que estão em busca dessa virada de chave. Tá bom? Então, obrigada, pessoal. Um beijo. Obrigada, Silmara, mais uma vez. E estamos por aqui. Conte comigo sempre que precisar. Obrigada, Fabi. E outra coisa, gente, encaminha essa live para outras pessoas que estão vivendo essa situação, estão vivendo um momento de escolha, de decisão, que precisam fazer uma mudança na vida, uma virada de chave. E não só para isso, né? Porque a gente trouxe aqui vários temas, a gente falou de vulnerabilidade, a gente falou aí de N coisas, né, Fabi? Então, se você quer assistir tudo que a gente falou aqui, volta lá na live depois, assiste, né? Salva, aproveita e salva para você ver mais vezes. E quem ainda não me segue, eu vou pedir para você já a clicar aqui em cima no botãozinho, no seguir, né? E a Fabi também, muito querida, Fabi Biazão, Fabiazão, né? Fabiazão. Fabiazão. E o meu é Silmara Franzese. Então é isso. Gratidão, Denise. A Denise foi uma guerreira, olha, ela já pôs aí até uma champanhe ali. E é isso mesmo. Boa noite, obrigada. Lilian, você chegou agora, mas não se preocupa que eu vou salvar. Às vezes demora um pouquinho para subir ali, né? Mas é isso, gente. Gratidão. E espero vocês na próxima live aí, que a gente vai estar falando com uma jornalista bacana, que ela vai estar trazendo um pouco sobre essa questão da comunicação, né? Você é o que você comunica. Então, bora lá. E quem não entrou no grupo ainda, que nos siga aí, para que você possa ficar por dentro de tudo. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.